Estamos aí, né, Felipe, para a gente bater um papo aí sobre mentalismo. Mentalismo, é a palavra da onda, né? Quem nunca viu um show de mágica, quem nunca viu um show de adivinhação, quem nunca viu o seriado O Mentalista? Faz um tempo já que estão me pedindo para falar um pouco disso, né? Porque, para quem não conhece, O Mentalista é uma série da Warner, envolvendo aí um falso vidente, que ele se promovia através das técnicas que a gente não vai falar aqui das técnicas do mentalismo, porque mágico que é mágico não conta o próprio truque. Depois o Bruno vai mostrar pra gente um pouquinho disso aí. Mas ele se promovia com o conhecimento que ele tinha de psicologia e de mentalismo, como se ele fosse um vidente, até que ele mexeu com a pessoa errada e essa pessoa veio atrás dele e assim começa toda a série. Quem ainda não assistiu, vale a pena. E ele mostra muitos truques mentais por trás do mentalismo, que, na verdade, mentalismo nada mais é do que um pouco de psicologia, um pouco de teatro, um pouco de misticismo e muito da crença de cada um. Não é isso não, Bruno? Exatamente, exatamente. E assim, há uma problemática muito grande quando a gente fala na palavra mentalismo, né? Porque a gente tem um mentalismo do ponto de vista da psicologia e a gente tem um mentalismo do ponto de vista do entretenimento, da performance. E Uhum. acredite, Felipe, até hoje as pessoas não sabem o que é o mentalismo, nem do ponto de vista da psicologia, nem do ponto de vista do entretenimento. Então a gente já poderia começar essa nossa live, né? Trazendo Opa. essa informação para a galera. Então, você é o psicólogo, você é, inclusive, uma pessoa que eu admiro demais na psicologia, tenho como referência. E eu vou aprender aqui com você, tá? Você vai me explicar aí como é que é esse mentalismo do ponto de vista da psicologia. E o que eu posso ofertar aqui para vocês, né, que está na live, é o mentalismo que eu faço na rua, né? O mentalismo de apresentações de palco e de street hipnose. Então, manda lá, Filipão, né? O que é o mentalismo do ponto de vista da psicologia? Vamos lá, vamos brincar de mentalismo um pouquinho, vamos fingir que a gente sabe alguma coisa e eu vou te ensinar a psicologia e você vai me ensinar os truques aí pra gente viver da coisa. Vai que a psicologia não dá certo, eu vou pra rua lá, trabalhar que nem você. Mentira, jamais competiria com o grande Bruno Oliveira, o grande Hipnotalk aí nesse ambiente. Mas a gente fala muito de mentalismo, e mentalismo é uma definição muito simples. Mentalismo é o conhecimento da mente, é a ciência da mente, por assim dizer, que surgiu por volta lá do século XV, depois da queda do clero, depois que a Idade Média entrou para a Idade Moderna, e começaram a ver os grandes estudiosos, né, que começaram a falar da mente em contraponto àquilo que a igreja pregava, de que o comportamento era uma coisa pré-definida na vida das pessoas, que a gente sempre tinha os mesmos comportamentos porque a nossa alma imortal, ela era imutável. Então essa era a crença da época, você não tinha cientistas que contestavam. E quando vieram os grandes cientistas, isso começou a mudar, porque eles começaram a perceber que você tem que ter uma forma de explicar o que acontece aqui dentro, nesse novo mundo. E com o advento da psicologia, agora dando uns pulos aí século XIX, né? Século XIX, começo do século XX, a gente tem o advento de uma ciência totalmente voltada para o conhecimento da mente, onde a gente acredita na mudança da mente, a gente acredita na influência do ambiente e que a mente não é uma coisa pré-determinada. Aquilo que você é vai mudando ao longo da vida, nas próprias fases do desenvolvimento, no próprio aprendizado. Então, o mentalismo surgiu enquanto ciência no começo do século XX, dentro da psicologia, como uma maneira de apresentar uma arte, perdão, uma ciência voltada para o estudo da mente, voltada para a compreensão do nosso inconsciente, esse mundo interno que a gente tem, que a gente não tem como explicar o que é a mente. Você não tem uma resposta simples. O que é a mente humana? O que é o inconsciente? Pergunta para 10 pessoas na rua, você vai ter 15 respostas diferentes, como eu costumo dizer. E no começo do século XX também foi o advento de uma grande ciência mais concreta chamada behaviorismo, ou comportamentalismo, como muitos conhecem, que é uma ciência mais catedrática, aquela coisa que nem eu brinco, jaleco branco, laboratório, onde eles tentavam provar a existência da mente por meios físicos. E como é que eles faziam isso? Pelo ambiente. Então, só traçando um paralelo aqui para não alongar muito a conversa. O mentalista, ele vai dizer para uma pessoa, através da observação,
olhando os traços da pessoa, o jeito de olhar, o jeito de se vestir, o jeito de se comportar, até o tom de voz. Ah, essa pessoa é uma pessoa agressiva, ela tem trejeitos dominantes, ela tem movimentos muito marcados, ela anda em linha reta. Uma série de características onde você, observando, você consegue predizer um pouco, predizer, tá, entre aspas, como essa pessoa se comporta, como ela é no dia a dia dela. E brincava-se com essa ideia de que, então, o psicólogo ele é capaz de prever o futuro, ele lê a mente da pessoa. Não, ele está observando, ele está fazendo um grande trabalho de observação. Já os behavioristas, eles iam além. Eles não acreditavam na existência de uma mente. Eles acreditavam, e eles acreditam, perdão, desculpa, gente, eu estou com uma irritação na garganta aqui, por isso que eu estou tossindo. Eles acreditam que a mente ela é provada não por meios empíricos, não por uma questão filosófica de que existe um mundo invisível dentro da gente. Ele vai para o ambiente. Então, é uma pessoa dominante, onde as pessoas ao redor têm medo dela. Quando essa pessoa está passando andando, as pessoas saem da frente, a pessoa tem um jeito duro de segurar no relógio, de pegar a carteira, de cumprimentar as pessoas, aquele aperto de mão que quase torce o dedo da gente. Então, eles falam que a mente se prova através do comportamento. Então, a gente tem duas grandes vertentes na psicologia, o mentalismo e o behaviorismo. Então, assim, em muitos pontos, um deriva do outro, mas em muitos eles não conversam. E dentro da psicologia, agora para citar um pouco do seriado mentalista, os mentalistas surgiram como um ato de rebeldia a esses cientistas, né? Em que eles queriam provar que a mente é uma coisa invisível, que a gente pode aprender com ela e a gente pode brincar com ela. Então faziam-se os truques mentais, esses truques de você predizer como a pessoa é, como ela se comporta, além do comportamento visível. E que nem a gente estava falando mais cedo, você brinca com uma ideia geral. Você joga uma ideia genérica para um público e a pessoa vai comprar aquela ideia ou não. Então você chega e fala, eu preciso de uma pessoa forte. Aí levanta um magrinho lá no meio e todo mundo aplaude. Tá certo ou tá errado? Depende do que a pessoa entende por forte. Pode ser uma pessoa magrinha, mas pode ser uma pessoa muito corajosa, pode ser uma pessoa muito inteligente. Então ele entendeu aquela sugestão. Então o mentalismo, na verdade, é uma série de brincadeiras que a gente faz com o intuito de entender a personalidade da pessoa, através dessa observação mais empírica. E aí a gente cai no contraponto. Até que ponto a psicologia, lembrando que eu não estou falando de psicoterapia, só para diferenciar, a psicologia vem até um certo ponto com o objetivo de estudo, mas muitos provam aquilo que o nosso amigo aqui conhece bem, chamado palco. Eles começam a trabalhar pelo exibicionismo. Então não é mais a questão de entender a mente, de fazer bem para o outro, é uma questão de mostrar que ele é capaz, mostrar o que ele é capaz de fazer. E aí a gente entra no campo, que eu vou passar a palavra aqui, cajado, para o meu amigo Bruno, falando do ilusionismo. Fala pra gente um pouquinho aí, deixa eu pegar minha colinha aqui que caiu. Bom demais, Filipão, entender um pouco desse contexto, né, da psicologia. E a gente utiliza muitas das coisas que você falou aí, só que de uma forma totalmente pseudo-científica, né? Na verdade, a gente faz até algumas afirmações, mas apenas do ponto de vista teatral, né? Não que aquele que a gente está Deixa eu só fazer um parênteses um minutinho, Bruno. Tô vendo que o pessoal está mandando bastante mensagem, eu não estou conseguindo acompanhar todas. Quem for mandar pergunta, manda pela caixinha aqui da live, que aparece para a gente, fica mais fácil da gente poder voltar. Mas não se preocupem, no final da live vai ter um espacinho para a gente responder as perguntas e tirar as dúvidas de todo mundo. Tá bom? Só às vezes você está assistindo a live, passa uma pergunta, você fica com medo de esquecer, então deixa na caixinha aqui que depois a gente vai a ela aqui e responde todo mundo. Desculpa, Bruno, vamos lá. Show, Felipe. Então, como eu estava falando aqui, né, o mentalismo do ponto de vista do entretenimento nada mais é do que uma performance. Felipe falou aí que tem essa parte da psicologia, né, que tenta entender como é os traços de comportamento, de personalidade da pessoa. A gente faz isso
Só que a gente não sabe nada sobre a pessoa, né? Na verdade, a gente utiliza um teatro para poder fazer uma dinâmica com a pessoa. Na verdade, é uma brincadeira. É aquela história, né? Fazer de conta que sabe que tem um poder, né? Todo mentalista do ponto de vista teatral, do entretenimento, mentalista da rua, mentalista do palco, ele aparenta ser um cara sobrenatural, que tenha grandes habilidades mentais ou psicológicas. Só que, na verdade, tudo aquilo ali tem um segredo que está por trás. De fato, a gente não tem essas habilidades. Né? Sendo bem genuíno, o que é um mentalista do ponto de vista do entretenimento? Ele é um ator, ele é um performance, que vai fazer, né, apresentações impactantes que simulam habilidades mentais. Né? Esses processos mentais que você falou aí. A gente faz tudo isso na rua, mas do ponto de vista totalmente pseudocientífico, nada daquilo é real, tudo aquilo é uma ilusão que a gente chama isso de ilusionismo psicológico. Na verdade, a gente te engana, logicamente, com o teu consentimento, né? É igual uma mágica. Quando você vê um mágico fazendo uma apresentação, você sabe que ele vai te enganar, mas aquilo ali é com o teu consentimento, né? Você se diverte com aquela apresentação. Então, é a mesma coisa. Eu chego para uma pessoa e digo assim, o nome da primeira namorada que a pessoa tinha, ou eu falo qual é o nome do cachorrinho que ela tem, que a pessoa nunca teve um contato comigo. Então, dá para fazer isso com o mentalismo de rua? Dá. Mas a gente tem essas habilidades de fato para poder fazer isso? Não, a gente não tem. A gente vai extraindo através de umas técnicas que nós temos, né? Chamada de picking, a gente vai colhendo informações e às vezes até a pessoa mesmo vai dando sinais. A gente estava até conversando outro dia, né, Felipe, sobre o efeito Forer, o efeito Bar, que acaba nos ajudando. Então, assim, tudo se resume à técnica. Se você domina a técnica, você consegue extrair muitas informações das pessoas e você consegue fazer apresentações impactantes sem a pessoa te falar nada. E não é que a gente tem um poder sobrenatural do além sobre isso. É apenas técnica. Então, é basicamente isso, Felipe, que é o mentalismo de rua e de palco. O mentalista ele é um ator e ele vai fazer apenas uma performance. Só que muita gente vai achar que o cara tem aquele poder, mas na verdade ele não tem. É que nem o nosso amigo Elvis aqui, o hipnomagnetista, mandou aqui, bem pertinente, né? Praticante de magia no passado era também considerado um ilusionista. É isso que você falou, né? Era a encenação por trás do conhecimento, por trás da ciência. Porque a pessoa que está na rua, ela não quer ter uma aula de psicologia, ela não quer ter uma aula. Ela quer, é que nem eu sempre brinco, ela quer ser enganada. Ela quer ser trapaceada, porque a brincadeira é essa. Eu sei que você é um picareta, eu sei que você vai me passar a perna, e eu quero tentar descobrir como é que você faz. Então a pessoa quer que você faça isso com ela. Porque o mais legal é, ela quer, mas ela não quer. Ela quer que você faça. E ela vai te dizer que ela quer te desmascarar, mas no fundo ela não quer. Ela quer passar pela experiência. É que nem a hipnose. A gente falou um pouquinho, não dá para falar de mentalismo sem falar de um pouco de hipnose. Né? A hipnose é a mesma questão. Todo mundo usa, todo mundo sabe, todo mundo conhece, mas não sabe que sabe. Né? Qual é a primeira experiência de hipnose que a gente tem na vida? É no braço das mães. Aquele movimento natural de ninar o filho, de acariciar. A mãe está hipnotizando a criança, só que a mãe não sabe que está fazendo isso e a criança muito menos. Mas isso fica na mente da criança, esse ninar, esse embalar para o resto da vida e vai gerar uma referência. Então, a gente faz sem falar que está fazendo, a gente fala sem falar que está fazendo. E como diz o Bruno, no fundo, todo mundo quer atuar e todo mundo quer ser enganado nesse ponto, né? Porque é muito divertido. Sim, eu acho que, assim, uma das habilidades sociais que mais gera conexão hoje com as pessoas é o entretenimento. Já caiu por terra aquela história de dizer, vou usar a hipnose para entretenimento, você está descredibilizando a hipnose. Se você fizer um mentalismo, se você fizer qualquer coisa que envolva entretenimento. Antigamente tinha muito essa resistência, né, Felipe? Eu acho que você chegou a acompanhar esse período que falasse hipnose e diversão, eu acho que o pessoal tesourava logo, né? E hoje está mudando muito esse tipo de pensamento. Mas até hoje, né? Eu falo por mim. Eu era uma pessoa que eu tinha esse preconceito, mas eu não percebia. Na minha cabeça, eu falava para mim, não, eu respeito. Na verdade, no fundo, eu não acreditava
na hipnose de palco, na hipnose de entretenimento. Não é que eu não acreditava que aquilo fosse hipnose, mas eu não acreditava que aquilo era tão espalhafatoso, tão mítico assim quanto se dizia. Mas é o que você falou, tudo é uma questão de um grande teatro, né? A forma como você faz, a forma como você faz acontecer, a forma como você está mostrando, tudo isso envolve, né, aquela questão. Óbvio, tem gente que exagera, tem gente que vai além do ponto, tem gente que perde o controle de propósito para todo mundo ver, todo mundo dar risada, e aí a gente tem os grandes eventos aí que acabam com a credibilidade da hipnose, né? Numa coisa que eu falo muito nas minhas lives aí, chamada abreação. O que é uma abreação? Abreação é quando eu te faço pensar em uma coisa que dentro de você te assusta, por exemplo, entre muitas outras coisas. Vamos dizer que você tem um grande medo de cobras. E de repente eu estou brincando com você no ilusionismo e te faço acreditar que o cinto que você está usando é uma cobra. Você começa a pular feito um doido, tenta arrancar o cinto, se joga no chão, se machuca. Isso é uma abreação. Uma abreação é uma reação aversa àquilo que está acontecendo. Só que eu não tinha como saber que você tinha medo de cobras, não é esse ponto. Então, por isso que no ilusionismo, no misticismo, a gente faz embutidamente pequenas perguntas de segurança. Você tem algum problema de saúde? Você já teve algum problema de saúde? Você tem algum medo? Óbvio, você não faz para todo mundo ver, você faz ali baixinho, do lado da pessoa, porque você não quer contar para todo mundo como é que é o truque. Né? Então, você já está dando uma amostra ali do que a pessoa vai vivenciar. Quem lembra das pegadinhas do Silvio Santos, Ivo Holanda, né? Se soubesse a quantidade de processos que o SBT, que o João Kleber já respondeu por causa disso, né? Brincadeira envolvendo susto, brincadeira envolvendo enganação, brincadeira envolvendo adultério. Né? Teve um casal que quase se divorciou e processou, acho que foi o SBT na época, porque era um quadro que o casal estava andando na rua, passa a modelo entre os dois, briga com o cara, porque o cara dá um cano nela no encontro e sai e deixa o casal brigando. E fica lá a câmera mostrando aquilo lá. É um quadro de humilhação. Então o povo começa a pegar uma birra. Tem o povo que vai adorar, vai dar risada, mas a maior parte não vai gostar. E para o casal, com certeza, não foi uma experiência legal. E isso acontece no street também, né, muitas vezes. Com certeza, né? Tem uma... Assim, tem, como dizia já a Bíblia, né? Tem um joio e tem um trigo. Tem a galera que vai fazer a coisa certa e tem a galera que vai aloprar. E a gente tem que sempre se policiar, né? Porque, assim, a hipnose de entretenimento, ela gera uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque você está na rua. Simplesmente. Você não está em quatro paredes. Você está na rua. Então, as pessoas elas vão julgar o teu comportamento baseado naquela experiência que você está trazendo para as pessoas. Então, ou você traz a melhor experiência possível, ou nem inventa de fazer hipnose de rua. É basicamente isso. Ou você tem um pensamento de trazer a melhor experiência, ou nem inventa de fazer street. Colocar a galera em aberração ou trazer experiência ruim. Então, e pelo amor de Deus, não deita a pessoa no chão no meio da rua. E nem faça ponte humana. Nem me faça ponte humana, pelo amor de Deus. Não vou nem entrar nesse detalhe aí para o povo não ter ideia de tentar. Aí já seria conteúdo para outra live, só das bizarrices que a gente vê no mundo da hipnose aí, né? Bom tema, vamos pensar nisso daí. Vamos amadurecer essa ideia, mas vamos voltar para o mentalismo aqui. Felipe, eu queria saber assim, como foi que surgiu esse termo do ponto de vista assim, da psicologia? Né? Exatamente, em que contexto surgiu esse termo? O termo ele começou a ser cunhado, na verdade, indiretamente, vem ao longo da história. Inconsciente não é uma coisa que Freud inventou da cabeça dele para justificar a teoria dele, como muita gente fala. O inconsciente, eu acho, quem souber alemão, por favor, me corrija, porque eu não sou bom de alemão. Mas tem um termo na filosofia alemã, acho que é Weltanschauung, não sei se nem estou pronunciando certo, que diz respeito ao nosso mundo interno. Então, os filósofos alemães, os filósofos gregos, obviamente no grego eu não vou saber qual é a palavra que eles usavam, mas eram referências a um mundo interno, a um mundo mental, a um mundo invisível aos olhos e que faz parte da gente. Porque, por exemplo, se eu falar para vocês agora e falar, pensem numa flor. Tenho certeza que não apareceu uma flor na sua frente, mas eu também tenho certeza que vocês viram uma flor nesse pensamento. Então, isso prova
a existência de que existe um mundo encoberto, um mundo invisível que a gente não tem acesso pelos nossos sentidos. E se você falar para mim, se eu falar para você, você pensou numa flor vermelha, e você falar para mim, não, eu pensei numa flor azul. A gente nunca vai saber quem está certo. Porque eu imaginei uma flor vermelha, então para mim você tem que ter imaginado uma flor vermelha. Mas em nenhum momento eu falei, imagine uma flor vermelha. Eu falei, imagine uma flor. O seu inconsciente te levou para uma flor azul. E no mentalismo, a gente brinca com essa ideia de que na psicologia, existe a psicologia das cores, isso é científico, tem livros com esse nome, quem quiser procura lá na Amazon, tem livros muito bons falando sobre isso. O marketing, a propaganda usam muito a psicologia das cores, né? Então, assim, a escolha de cores que a pessoa usa, as roupas que ela veste, vai numa festa chique. Hoje em dia caiu um pouco por terra porque, primeiro, não é todo mundo que faz o próprio vestido, a gente aluga. Eu falo vestido porque é mais fácil você ter a variação de cor no vestido. Homem, em geral, ou é terno preto, ou é terno preto, é terno cinza ou é terno azul escuro, mas não foge muito desse padrão. Agora, a mulher investe no vestido, investe nos acessórios. A maior parte das mulheres não tem condições hoje de fazer um vestido de festa. Que nem Cinderela, que nem antigamente, que nem os milionários fazem, né? Então, assim, a gente aluga. Então, você tem uma limitação de cores na disponibilidade. Mesmo assim, ainda tem um certo repertório de cores. Mas os acessórios contam a história da pessoa. O bracelete, no caso das mulheres, se ela usa, se ela não usa, se ela usa aqui no pulso, se ela usa no meio do braço, se ela usa aqui em cima, se ela não usa, se ela usa gargantilha, se ela usa cordão. Tudo isso, um bom observador começa a perceber os sinais da mulher, né? Se ela usa para compensar, se ela usa por gosto, faz transparecer. Pequenos gestos nas nossas expressões mostram sobre a gente, sobre o que a gente está pensando. Então, o que acontece? Dos filósofos para cá, obviamente, muita gente percebeu que você pode aprender muito sobre a pessoa observando. Então, os filósofos observavam, os malandros observavam, os cientistas observavam, todos observavam, de alguma maneira, alguma coisa. Até o bandido de rua observa. Como é que você... Se você está andando na rua com a mão no bolso, ele vai pensar, esse cara está com dinheiro na carteira. Ou então esse cara está com o celular no bolso. E já vai o malandro atrás dele, né? O cara que galanteador, que quer ir atrás das meninas, quer ir atrás das mulheres, ele já escolhe a mulher com uma postura mais retraída, mais tímida, que não olha nos olhos, que desvia o olhar, porque ele sabe que provavelmente ela é insegura. E que se ele chegar com o galanteio certo, ele provavelmente vai ganhar, vai conquistar aquela moça. Então, você tem desde as pessoas mais éticas, uma palavra que o nosso amigo Bruno usa muito no curso dele, né? A questão da ética e do respeito, né? Que vão usar isso para se aproximar. Os vendedores fazem muito isso, os promotores, os advogados usam muito essas leituras, né? E então você tinha que juntar todas essas informações em uma coisa, uma palavra que falasse, eu estou fazendo isso. A melhor palavra é, eu estou observando a mente dessa pessoa. Olha que coisa poderosa, olha que palavra poderosa. A mente dessa pessoa. E daí surgiu o mentalismo. Eu estou observando a mente, eu estou estudando a mente, ismo, ciência, conhecimento, pronto. E assim surgiu essa palavra maravilhosa. Fantástica a história. Interessante Mas você pelo estar que você falando me aí. falou, no ilusionismo é um pouco diferente, né? No ilusionismo, na verdade, ele surgiu por volta de 1800, mais ou menos. E foi, assim, um contexto bem inusitado, né? Porque é o seguinte, lá naquela época a gente tinha várias práticas religiosas acontecendo e que essas práticas alegavam ser algo sobrenatural. Ou seja, era charlatão enganando as pessoas e tirando uma vantagem de vida. Como existe ainda hoje, né? A gente sabe que tem as pessoas que estão dentro dos seus rituais religiosos, fazendo suas práticas de maneira ética e decente, mas a gente sabe que tem algumas pessoas infiltradas ali, fazendo mutreta, enganando as pessoas, dizendo que aquilo ali é Nossa, faz tempo sobrenatural, que eu não quando ouvi essa palavra. Só um parênteses, nessas horas você Nordeste, entrega a idade, hein? mutreta é um negócio que nem todo mundo sabe o que é isso, não. Depois olha no dicionário
nordestino. Aí você vai saber o que é. Quem souber, deixa nos comentários. Vamos brincar com isso um pouquinho. Comenta aí, para você, o que é mutreta? Comenta aí embaixo. Mutreta. Então era isso, Felipe. Tinha várias práticas religiosas acontecendo e aquelas práticas alegavam ser algo do divino, sobrenatural. Só que os mágicos daquela época, principalmente um grande mágico chamado Houdini, ele foi que liderou, né, essa missão árdua de simplesmente dizer, peraí, como é que esse negócio aí é sobrenatural? Se isso é sobrenatural, eu também consigo fazer através de uma técnica que eu sei aqui. Então, na verdade, ele percebeu que aquela parada ali não tinha nada de sobrenatural. Aquilo ali era simplesmente um truque de mágica que era feita de forma disfarçada, onde os fiéis não sabiam que era mágica e comprava a ideia de que aquilo ali era algo sobrenatural. E até hoje, cara, existem essas práticas. Assim, eu estou fazendo tudo para não citar uma crença religiosa de alguém, para que a gente sabe, tocou na ferida, a gente sabe que tem aquela coisa, né? Se eu creio, logo estou certo. Então, aqui na live deve ter diversas crenças, mas basicamente foi assim que surgiu o mentalismo performance, né? Então, o mentalismo ele é uma variante da mágica, só que só que totalmente diferente. O mágico tradicional ele usa mais habilidades manuais e o mágico mentalista ele utiliza habilidades mentais, é basicamente essa. Por exemplo, o mágico, ele pega um objeto desse aqui, ele consegue esconder na tua frente sem que você perceba, ele consegue mudar de local, ele consegue fazer algumas coisas bem, ficar rodando aqui com o dedo, habilidades manuais. O mentalista, ele não consegue fazer essas coisas, ele pode até conseguir, né? Mas assim, não é a proposta. Os truques que ele tem são truques da mente, são truques psicológicos. Então, eu costumo dizer que eu sou um neuromágico. O que é um neuromágico? É aquele mágico que utiliza de efeitos mentais. Eu consigo fazer apresentações impactantes com mentalismo, que é uma mágica psicológica, é um ilusionismo psicológico. E para mim é o que me apaixonei, né? Porque até que um mentalista hoje, moderno, ele não quer aparentar ser um mágico tradicional. Tipo aquele mágico que vai para as festas de aniversário, fazer truque com as crianças, que puxa um coelho da cartola, que usa um pano todo preto, com aquelas caixas, com aquelas dançarinas que fica lá distraindo, aquelas mulheres seminuas lá. A gente sabe, pronto, aquilo ali é a cara do mágico tradicional, né? Chega lá com baralho e com a cartola, a vestimenta, né? Tem um estereótipo de mágico. Então, esse é um mágico, digamos, tradicional, né? O mentalista, ele quer fugir dessa roupagem. Ele não quer aparentar ser um mágico normal. Ele quer aparentar ser um cara que tem um poder sobrenatural mesmo, né? Ele olha para você aqui, ele descobre o nome da pessoa que você mais ama, ele descobre quantos cachorros você tem em casa. Lógico, com técnicas, né? E não é assim, tipo, diga o que é que eu tô pensando. Não é assim que funciona. Ele gera um contexto e ele te induz a você mesmo dizer a resposta. Eu costumo até dizer o seguinte, Felipe, que o mentalista, ele é o especialista na arte de influenciar as pessoas. Uhum. Isso é tão incrível, gente. Vocês não têm noção. Isso é tão incrível que o mentalista, ele manipula as escolhas da pessoa. Eu faço uma escolha que é minha, e no final das contas, o participante, ele faz a minha escolha achando que a escolha foi dele. E ainda se surpreende com a escolha que foi minha e que ele achou que foi dele. Então, a mente não consegue perceber esse truque da mente, que na verdade a escolha foi minha, mas ela achou que foi dela. Então, o e mentalismo... ela vai morrer dizendo que foi ela que escolheu. Não, isso aqui, como é que pode, né? Então, é por isso que impacta as pessoas, porque na mente dela não vai fazer sentido. Não tem como. Por exemplo, tem um efeito de mentalismo que eu faço, Felipe, que é o seguinte. Eu faço isso muito no palco. Eu chego no auditório, aponto para uma pessoa aleatória e eu digo, diga uma carta do baralho. Não, vamos fazer o seguinte, vou selecionar duas pessoas. Um vai dizer os naipes do baralho e o outro vai dizer o número. Aí você, diga um número aí qualquer. Aí o cara, 10. Eu digo, e essa outra pessoa que está ali do lado. Diga um naipe do baralho. Né? Copas, ouro, paus e espadas. Escolha um. Espadas. Então, 10 de espadas. Aí, de repente, eu ligo para uma pessoa e digo assim, eu coloco no Viva Voz o celular e digo assim, não fala nada, tá? Eu só quero que você imagine que você está recebendo um e-mail agora e imagine que nesse e-mail está chegando uma carta de baralho.
qual é a primeira carta que vem na sua mente? Ah, o cara, 10 de espadas. Exatamente aqui, os dois participantes. Então, assim, tipo, o cara olha e faz, pô, como é que isso pode acontecer? Não, só pode ser sobrenatural, macumba, isso só pode ser coisa do além. Na verdade, eu passei essa informação para o cara. Só que o mentalista, na hora da performance, ele não vai saber. O mentalista não, desculpa. O participante, ele não vai saber que eu passei. Só que mesmo que você saiba que aquilo ali tem um truque que está por trás, a questão é como foi que diabos ele fez isso. Então, assim, a gente costuma dizer no mentalismo que se as pessoas não sabem o que você vai fazer, Felipe, então você pode fazer qualquer coisa. Você sempre está um passo na frente delas. Então, essa é a abordagem do mentalismo. Todo mentalista de rua, de palco, ele chega no ambiente, ele gera conexão, ele faz apresentações impactantes, sempre de acordo com esse princípio. Cara, se as pessoas não sabem o que eu vou fazer, então eu vou fazer qualquer coisa. Então eu sempre tenho uma saída para cada situação que a pessoa está querendo me questionar. Sempre o mentalista está no controle. Isso é a parte legal, né, Felipe, do mentalismo de rua. Só fazendo um parêntese aqui, tá entrando bastante gente, deixa eu dar uns alôs aqui. Glauciane, Anderson, John mandou um oi pra gente aí, John Farias, Bérica, Bruno Augusto, seu xará, Tita Ferreira, Carlinha, boa noite pessoal que tá chegando aí, chame meus amigos que o assunto hoje tá ficando místico, tá ficando bem interessante. E a Denise respondeu a nossa pergunta, mutreta é igual coisa errada. Chegou bem perto. Mas, enfim, mutretas à parte, é o que você falou, né? A gente mexe muito com a percepção. E a gente faz a pessoa responder a nossa pergunta sem ela saber que a gente está fazendo uma pergunta e que ela está respondendo. Eu até brinquei com a história das Marias, dos M's mais cedo, né? Que muitas vezes a pessoa entra no palco, eu já vi esse truque várias vezes, até hoje depois que eu aprendi um pouco mais com você sobre hipnose de entretenimento, eu entendi essa brincadeira. E com certeza todo mundo já viu isso em algum filme, algum show. A pessoa entra no palco e fala, letra M. Aí começa um monte de gente, meu nome é Maria, meu nome é Marília, Marina, não sei o quê. Levanta um cara mais animado lá atrás. Eu estava pensando na minha mãe que morreu, o nome dela era Mercedes. Aí o cara, você, vem cá, vem me contar essa história. Pulou completamente a história do IME, mas o cara já se entregou que ele é uma pessoa que está ali, que ele está atento, que ele está disponível para passar pela experiência. Então o cara praticamente pulou no seu colo, né? Como a gente fala. Então é o que você falou, né? É brincar. A gente não está estragando, a gente não quer estragar a brincadeira dos ilusionistas. A gente quer mostrar para as pessoas que tem muita coisa por trás, além do truque, além da mentira e além do combinado. Principalmente que nem todo mundo fala, não, isso é combinado, isso não é verdade. É verdade, a gente está aqui falando de casos que acontecem. E o legal, Felipe, é que assim, eu sou muito genuíno aqui com o público da live, eu sou um mentalista e eu estou falando para vocês. Acreditem, eu estou mentindo. Acredite. Eu sou um ator. Então, aquilo nada é combinado, tá? Nada é combinado. Só que o que acontece ali não é de verdade. Aquilo ali tem que ficar claro que é um teatro. Então, quando você vê, seria antiético eu fazer uma apresentação dessa e falar que aquilo ali, de fato, foi uma conexão do além e que, na verdade, ali tudo é um teatro, né? O mentalismo de rua, ela é uma performance, assim como a mágica ou como qualquer outra apresentação. Só que o contexto, logicamente que eu não vou me apresentar assim quando eu estiver fazendo uma apresentação. Eu estou falando para vocês que estão na live, que estão atrás de quê? De conhecimento. Vocês querem entender o processo que está por trás. Então, para vocês já estão sabendo. Tá? Então, aquilo ali, a gente vai induzindo as escolhas da pessoa, a gente vai captando informações. Felipe até falou uma coisa bem interessante da questão da observação, que ele falou das mulheres, da pulseira e tal. A gente utiliza essas características no mentalismo, já é um ponto convergente, né, Felipe? Na rua, porque a gente faz uma coisa chamada leitura fria. Todo mentalista, ele tem a habilidade de fazer uma leitura fria. O que é uma leitura fria? É simplesmente eu olhar para você e começar a falar traços da sua personalidade, pontos de comportamento que você tem, de uma forma tão assertiva que você vai dizer, porra,
como é que esse cara consegue fazer um troço desse? Não, esse cara me conhece demais. Só que, na verdade, tem um efeito psicológico que está acontecendo por trás. Eu estou utilizando uma técnica que a gente até comentou mais cedo, não foi, Felipe, sobre o efeito Forer, o efeito Barr. Isso. O efeito Barr não é a mesma coisa que o efeito Forer, né? Um inventou a história e o outro divulgou. Mas é a mesma coisa. Aí o que acontece? Aí, quando é que essas técnicas começam a virar um problema? Quando a gente... você falou, né? As pessoas gostam de ser enganadas. Isso é uma verdade muito grande. As pessoas gostam de ser iludidas e enganadas. Inclusive, elas pagam até para isso. Quando você, por exemplo, pega E pagam caro. Eu vou falar aqui e com certeza vai alfinetar alguém, mas não tem problema. Se você acredita, por exemplo, em mapa astral. Eu vou comprar na banquinha de revista um horóscopo que eu quero ver meu mapa astral, porque eu sou muito de Gêmeos, tá? Minhas características é toda assim, sempre bateu, nunca deu errado. Aquilo ali, na verdade, o que acontece? Aquilo ali usa o princípio da leitura fria. São afirmações genéricas que cabem para 1 milhão de pessoas ali, só que existe esse efeito que a gente está falando aqui, que tua mente faz acreditar que aquilo foi feito de uma forma muito específica. E você diz, não, aquilo aqui é super eu. Lógico que sou eu. Bateu direitinho, tá? Mas bateu direitinho com você e com diversas outras pessoas. Então, a leitura fria e o efeito Barr, né, o efeito Forer, ele faz isso na tua mente. Uma ilusão psicológica. Eu faço afirmações genéricas e você entende como se fossem específicas, como se fosse para você. Isso foi tão sério isso aqui, que Forer, ele fez uma pesquisa onde ele pegou um mapa astral, né, um negócio desse de horóscopo, e deu para diversas pessoas em ambientes controlados. O mesmo mapa, né? O mesmo mapa, para várias pessoas. E todo mundo disse assim, isso foi super eu. Então, assim, a gente vê que quando chega num ambiente controlado, num laboratório, num teste a cego, não passa. Então, isso tem a ver com o quê? Com crença. É aquilo que eu falei. Se eu creio, logo estou certo. Cara, uma das coisas mais difíceis de mudar na cabeça de uma pessoa, hein, Felipe? É uma crença. Se eu creio, meu amigo, eu vou fazer o possível para me retroalimentar dessa crença e me juntar com outras pessoas que creem da mesma coisa que eu, mesmo que seja uma coisa falsa, mesmo que não seja uma verdade. Então, eu estou falando para vocês, eu trabalho com ilusionismo, eu trabalho enganando as pessoas de forma para o entretenimento, com o sentimento delas, e essas mesmas técnicas... Não quer dizer fazendo mutretagem, viu, Denise? Né? Só que a gente diz que isso é uma performance. E muita gente utiliza isso para ganhar teu dinheiro lá com horóscopo, com leitura fria, né? Você chega, por exemplo, aqui no centro da minha cidade, aqui, Felipe, se eu chegar no centro, tem um monte de pessoas querendo ler minha mão. Aí faz, olha, isso aqui porque seus traços... Eu tenho uma vez que eu fui só para ver o que era. Pura leitura fria. Então, o que é a leitura fria? É simplesmente eu começar a descrever você através de algumas características que você mesmo me dá. Eu já começo, por exemplo, se eu olhar para sua mão, se eu vejo que você tem uma aliança, eu posso começar a minha leitura através de um relacionamento, falar que você é uma pessoa muito séria, compromissada, né? Você é uma pessoa de responsabilidade. Cara, estou olhando uma aliança. Eu posso olhar aqui nas tuas mãos e ver calos. Eu posso dizer que você é uma pessoa que gosta de enfrentar obstáculos, que você é uma pessoa determinada. Por quê? Você tem calo de academia. Eu não conheço uma pessoa de academia que acorda cedo, no frio, chovendo, para ir puxar ferro, se não for uma pessoa determinada. Então, a gente vai trazendo essa leitura fria. Então, a gente olha para a roupa. Cara, é uma pessoa que está vestindo roupa de anime, de desenho animado, é um roqueiro. Então, eu já começo a ler. Cabelo colorido. Né? Então, o seu corpo ele fala muito sobre você. E a gente utiliza essas leituras frias para gerar o quê? Engajamento com as pessoas, mas no final das contas, a gente vai fazer uma apresentação. Esse é o que o mentalista faz. Só que algumas pessoas utilizam a mesma técnica para dizer que o quê? Não, isso aqui foi uma habilidade que eu tenho um poder. Aí agora eu quero dinheiro pela essa consulta, por falar, né? Então, e você tira por aí, né, Felipe? É o famoso, quanto vale isso que você aprendeu hoje? Isso, quanto vale para você ter passado por essa experiência?
Exatamente. Eu te dei a chave do seu sucesso. Quanto isso vale para você? Os vendedores hoje em dia estão aqui, ó, nesse quadradinho digital, estão na internet, estão nos anúncios de Facebook, de Instagram, de TikTok. Você vê sempre, a fala é a mesma, o discurso é o mesmo. Então, quando a gente começa a observar os observadores, a gente não cai mais nessa. Pelo contrário, a gente começa a virar o jogo. E um outro truque que eu não devia contar, mas eu vou contar, já que a gente está numa live, quem está aqui vai aprender uma coisa privilegiada aqui. A pessoa que chega até você para fazer essa leitura fria, para falar para você as coisas que ela adivinhou a seu respeito, ela já está te observando ali tem um bom tempo. Aí já parte a leitura quente aí já, né? Aí já parte a leitura quente. Um pouco dos dois, né? Porque um dos exercícios que a gente faz na faculdade, quando a gente vai estudar psicologia dos grupos, a prova final era você ir para a rua, num lugar movimentado, observar as pessoas, escolher um grupo e falar o máximo de informações que você podia sobre aquelas pessoas. Óbvio, o professor não tem como saber aonde você foi, se aquilo é real. O que ele quer saber? A sua capacidade de observação. Então a gente é treinado para esse tipo. E aí entra o lado mentalista do psicólogo. Engasguei. Ó, ia contar segredo dos outros, eu engasguei até, mas vamos lá, vou insistir. O psicólogo ele é treinado para fazer um pouco dessa leitura. Quando uma pessoa entra ali num consultório, o psicólogo ou o terapeuta, tá? Vou falar psicólogo que é a minha praia, mas entendam aí todas as direções. O terapeuta ele é treinado para fazer essa leitura. Assim que você entra, o seu jeito de vestir, se você está bem arrumado, se você não está bem arrumado, se você tem uma aliança, se você está com o cabelo solto, se você está com o cabelo bem penteado, se você usa brinco, se você... Ele bate o olho, ele faz essa captação de uma primeira impressão. Quem é essa pessoa na minha frente? Então, óbvio, eu estou falando em termos assim, de segundos, de minutos, mas isso é muito rápido na nossa mente. A gente cria essa impressão. Qualquer um aqui que você olhar em volta, vai perceber, você vai ter uma ideia da pessoa, mesmo que não seja uma pessoa conhecida. Vai na rua, vai na padaria, olha, observa as pessoas, você vai ter uma ideia do tipo de pessoa que está ali na sua frente. Como aqui eu falei da pessoa agressiva, se é uma pessoa dominante, se é uma pessoa que não é dominante, se é uma pessoa fraca, se é uma pessoa, que nem o Bruno falou, a pessoa forte, determinada a partir dos calos na mão. A gente vai se treinando na observação dessas coisas, né? E assim, a gente chega a um ponto da observação que você olha para a pessoa, você tem um panorama geral. Não é que a gente é bom, não é só porque a gente é bom no que a gente faz, mas a gente já faz tanto aquilo que a nossa mente já está afiada, né? E a gente utiliza muito isso também na hipnose, né? Quando a gente olha para o cara, a gente já sabe logo quem vai ser hipnotizado e quem não vai. Por exemplo, na hipnose de rua, a gente hipnotiza tantas pessoas no meio da rua em um único dia que a gente já identifica um padrão de comportamento da pessoa que vai aceitar ser hipnotizada facilmente e quem não vai. Então, mas isso é coisas que você vai amadurecendo essa percepção ao longo do tempo. Talvez quem faça só clínica, demore um pouco mais tempo de observar isso. Por quê? Por exemplo, quantas pessoas, no máximo, você já atendeu no consultório, Felipe? Em um único dia? No máximo. Num dia bom, chega ali a 7, 8 pessoas. 7, 8 pessoas. Beleza. Só o paciente, fora a família e acompanhante. Certo. Num dia de street hipnose, a gente hipnotiza facilmente 30, 40 pessoas. Então, a gente acaba vendo esse tipo de padrão, né? Mas é aquela história, né? Quando a boca cala, o corpo fala. Então, essa leitura das expressões faciais, leitura de comportamento, de análise de discurso, tudo isso é importante tanto para quem está na clínica, quanto para quem vai fazer um entretenimento. A gente faz essa leitura toda para gerar engajamento e no final a gente fazer uma performance. Já no seu caso aí, você vai utilizar isso para ressignificar, para entender o teu paciente. Então isso é muito legal, né? E a gente já consegue ver os pontos de convergência, né? De onde está o mentalismo do ponto de vista da psicologia e do mentalismo do ilusionismo para a convergência, né? Onde divergem. Então eu estou dizendo, eu estou aqui, eu estou te enganando
para te entreter e você vai ficar feliz com isso. E você não, você está identificando os traços para poder entender o perfil do teu paciente, para você saber qual técnico utilizar, né? Então é bem por aí. Praticamente é o oposto, né? Eu estou te enganando e Oposto. você vai ficar feliz com isso. O terapeuta, brincando com essa ideia, ele vai dizer, eu vou dizer a verdade e você não vai gostar disso. É interessante, né? Porque são dois opostos bem, Sim. bem São partes marcados, da né? mesma história, são a mesma ciência, mas com leituras aí completamente diferentes, né? E olha que E interessante, assim, os dois surgiram como um ato de rebeldia, se você for pensar. verdade. E assim, a proposta dessa live, Felipe, ela tem sido bem interessante porque não tem no YouTube ninguém que fizesse essa comparação do mentalismo do ponto de vista da psicologia para o mentalismo do ilusionismo. Eu não vi. Eu não Não. achei nenhum vídeo no YouTube que falasse essa comparação. Até porque as pessoas ainda confundem muito hoje. Todo mundo já ouviu falar na palavra mentalismo. Tá, mas mentalismo de quê? Do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista do ilusionismo. Aí tem gente que vai comprar um curso de mentalismo, acha que é a parte da psicologia, quer entender aquela parte. Aí tem gente que quer. E vice-versa, né? Então acaba Uhum. indo por caminhos errados. Isso já aconteceu comigo também. É o que você Você falou, a sabe que história da crença, né? Exatamente. Você sabe que eu tenho um curso de mentalismo, né, que eu ensino essas técnicas, e já teve cara que chegou, o cara comprou o curso e ele disse, "Oxe, eu pensei que era um negócio da psicologia e tal, os processos mentais e não sei o quê." Eu disse, não, você não leu a descrição do curso, não, que era, tá deixando bem claro, dizendo que é uma performance, que aquilo ali são técnicas para o entretenimento. Aí o cara depois foi assistir o curso todo e disse assim, não, eu vou continuar com o curso. Aí gostou, né? Acabou Ou gostando. seja, você enganou o cara e o cara gostou. As pessoas gostam, né? Enganou entre aspas, só para deixar claro. Pois é. Agora, assim, quais são as maiores críticas, Felipe, assim, ao mentalismo do ponto de vista da psicologia, que do ponto de vista do entretenimento também tem críticas. Eu vou pontuar aqui para você. Eu acho que a principal delas você falou, né? É como as pessoas confundem as duas, né? Você tem os mentalistas, os psicólogos mentalistas, né, que não entendem muito do lado do entretenimento, que nem eu falei, eu já fui um desses e não percebi que eu tinha esse grau de eu não vou usar a palavra repulsa, mas vou dizer assim, um certo receio com certas coisas por não entender. E quando eu percebi o quanto aquilo era parecido com o que eu fazia, foi que eu fui me dar a chance de conhecer um pouco mais. Você, Palhaço Gelatina, Alexandre Reutemann, são para mim grandes gurus aí. Sempre falei, sempre conto para todo mundo, né, o quanto vocês me abriram os olhos para muitos desses conceitos e quanto eu melhorei no que eu faço, aprendendo com vocês, aprendendo a não ter esse preconceito, a me dar essa chance de experimentar o outro lado, de sentir na pele como é ser enganado, como é enganar, por assim dizer. No seguinte sentido, é o que você falou. O mentalismo te permite conhecer muito da pessoa, ter uma leitura muito boa da pessoa. A partir daí, o que eu faço com essa informação? Então, a principal crítica da psicologia aos mentalistas do entretenimento parte muito da ideia da mutreta, né, e parte muito da ideia do charlatanismo, porque eles acreditam que são pessoas que estão se aproveitando dos outros. Quando, na verdade, é o que você falou, é um entretenimento, eles deixam claro que ele é um entretenimento, que aquilo ali é uma brincadeira, e as pessoas se divertem com isso, as pessoas gostam de ver aquilo. Ninguém vê um truque de mágica pensando, não, esse cara é sobrenatural, né? Não, você sabe que o cara é um ilusionista, você sabe que existe um truque, e a graça é essa. É você ver e você sair, sentar nessa roda de amigos e falar, eu sei como é que ele fez. Só que você não sabe, você está especulando, aí o outro teve outra percepção, o outro teve... E daqui a pouco vocês estão discutindo a mesma coisa. O mentalista, na psicologia, ele parte do princípio, eu falo que os terapeutas acabam sendo um pouco de mágicos nesse ponto por causa disso. Eles entendem que nem todo mundo deve saber sobre a psicologia. Mas qual é o propósito de você trabalhar com uma coisa se você não pode mostrar essa coisa? Eu falo que é que nem um artista plástico. Eu sou um ótimo pintor. Me deixa ver um dos seus quadros? Não, você vai ter que acreditar em mim. É que nem comprar um carro e não olhar o motor.
Pegar o documento, o carro é ano tal, então o motor deve estar certo. Balela. Mesma coisa. Hoje em dia, século 21, 2022, a gente está numa era onde o acesso à informação é muito rápido. Então você pega qualquer momento, vai lá no Google lá, o que é um mentalista, como ser um mentalista, quais são os truques de mentalismo. Você vai ter N descrições, milhões de descrições falando o que é. Mas quantos desses você consegue pensar e... Fica no chão, cansei. Quantos desses você consegue olhar para esses truques e pensar, eu poderia usar isso aqui num consultório? Essa leitura da pessoa, essa forma de entender a leitura da pessoa. Né? Ou o contrário, é o ilusionista de rua que conhece um terapeuta, conversa com ele e pensa, nossa, eu posso mudar a vida das pessoas no meu show, naquela brincadeira. Quantas pessoas não veem um show de mágica, um truque de um show de entretenimento e saem mudadas? Fazem aqui dentro conexões neurológicas com lembranças, com pensamentos, com experiências que elas têm, né? Exatamente. E já fizemos, assunto não falta. A André mandou aqui André, que está esperando uma live sobre hipnose. É o que a gente mais faz. Mas a gente vai fazer muitas ainda. Que nem eu falei, daqui a pouco vai vir uma playlist só das nossas lives. Mas todo mundo aqui eu tenho certeza que já passou por um show, viu um filme, ouviu uma música, que parece que fala para você do que você está sentindo daquele momento triste na sua vida, que você não tinha com quem conversar, e aquela música veio, aquele show que você assistiu, aquele filme veio, falando para você do que você está sentindo e de como dar a volta por cima, como não se sentir mal por aquilo. Acontece. E aí você experimenta essa sensação, eu chamo de suspiro. Quando a gente tem uma experiência boa, sente bem que a gente dá aquela suspirada gostosa, de alívio. Então, quem nunca sentiu esse suspiro na vida? Num show, num entretenimento, numa live, né, aprendendo, descobrindo um mundo novo. exatamente. E alguém perguntou, onde é que existe o mentalismo, né? Na verdade, o mentalismo, ele tá tão presente no teu dia a dia, juntamente com a hipnose, que é mais fácil perguntar quando não existe mentalismo e quando não existe hipnose, porque na verdade o tempo todo a gente está sobre hipnose e passando por experiências de mentalismo. Por exemplo, eu costumo dizer, Felipe, que onde estão os maiores hipnólogos e os maiores mentalistas está no meio religioso, sem citar crença específica. Ali é onde estão os maiores mentalistas e os maiores hipnólogos, e eles nem sabem que estão fazendo mentalismo e hipnose. Sim. E vão falar mal do mentalismo. Né? E vão falar mal do mentalismo. Então, assim, com entretenimento, quando a gente faz mentalismo de entretenimento, a gente é honesto para dizer que, olha, eu estou te enganando. Olha só, isso aqui é uma performance. Isso daqui, né, é só para a gente se divertir, gerar engajamento. Só que essas experiências religiosas têm muita prática de hipnose e mentalismo e as pessoas acreditam que isso são sobrenaturais. Então, assim, essa é uma crítica, né, que eu faço aqui. Por exemplo, no momento que eu chego num templo religioso, não estou citando de forma específica, pode ser católico, evangélico, pode ser num templo de Umbanda, pode ser o que for, um templo religioso. Se você chega num templo religioso e diz assim, olha só, eu estou sentindo aqui que tem uma pessoa que está passando por uma dificuldade, assim, assim, assado, e eu jogo uma característica, ou seja, eu jogo uma isca. E eu começo a olhar para o comportamento do povo. Então, eu vejo que uma pessoa ficou aquebrantada por aquela palavra. Pô, se o cara ele estiver passando por aquilo ali, ele vai se denunciar a linguagem do corpo. Então, é muito cômodo a pessoa que está ali na frente dizer assim, então, vê você que chega aqui, vem cá, vem você aqui. Pronto. Ferrou, né? Então, veja que a pessoa mesmo se denunciou. Então, eu poderia fazer isso com mentalismo, né? Chegar numa sala de aula e começar a dizer assim, olha, estou percebendo aqui que tem alguma pessoa que está passando por uma dificuldade e tal, eu vou olhando a linguagem corporal de cada um. Vai ter gente que não vai estar nem aí, porque eu estou falando, e vai ter gente que vai estar extremamente focada, engajada, com os olhos brilhando para o meu lado, e quem
entrar naquele estado mental, ele vai começar a demonstrar emoções. Só o fato de eu me aproximar perto da pessoa, a pessoa já vai começar a se quebrantar todinho. Então, muitas dessas técnicas, elas são feitas de forma inconsciente para dizer, não foi Deus que me revelou, que era você que tinha que vir aqui na frente, ou começar a dizer achismos que você tem na sua cabeça achando que foi o divino que mandou para você. Então, assim, é uma problemática séria, né? Quando eu digo assim, também estou sentindo que tem alguém aqui com dor de cabeça. Quem não tem uma dor de cabeça? Pelo menos umas 15 por dia hoje em dia. Exatamente. Então veja que nunca é algo muito específico, é sempre muito vago. E onde a gente utiliza essas técnicas é no mentalismo. Então, eu chegar numa plateia e dizer assim, olha, eu estou sentindo que tem uma pessoa aqui, que essa pessoa está passando por uma dificuldade, e essa pessoa já faz um tempo que vem orando, que já vem pedindo a Deus. Veja que serviu para todas as pessoas, essa frase que eu falei até agora. Não foi nada específico para nenhuma. Ah, você está passando por dificuldade e tem pessoas à tua volta que não gostam de você. Poxa, velho, quem é que não tem gente na nossa volta que não gosta? Então, veja, é tudo muito genérico, né? Ah, você está passando por dificuldade e que você está com um problema e que a situação está difícil, que as pessoas à tua volta tenha cuidado com as pessoas à tua volta. Então, nunca é tipo assim. Eu queria ver e não estou dizendo que não exista, tá? Até porque eu nasci na igreja evangélica. Eu nasci dentro do protestante. Eu já vi coisas que até hoje eu não sei dizer como foi que aconteceu, mas aconteceu. Mas eu quero ver a pessoa dizer assim, olha, lembra aquela coisa que tu escreveu com a caneta azul, que colocasse naquele papel rasgado debaixo sei lá, do move, que ficou lá 3 dias guardado. Não quer algo muito específico assim. É tudo muito vago, muito genérico. Então, não estou dizendo que não existe o sobrenatural, tá? Quem sou eu para dizer isso? Mas eu estou dizendo que muito das coisas que a gente vê aí acaba sendo mais uma técnica. Se existe o sobrenatural, esse aqui não sou eu que vou questionar, né? É a questão de crença de cada um. E se existe ou não, aí é uma questão pessoal. Mas muitas das coisas a gente pode simular com essas técnicas. Hein, Felipe? Nossa, demais. Eu já fui em palestra muito engraçado, falando sobre... Era uma palestra faz bastante tempo. Chama Exercitando a Sua Honestidade. Aí a pessoa entra no palco lá, olha para todo mundo. Eu quero fazer uma pergunta para vocês muito importante, muito séria. Vocês já mentiram hoje? Então, você percebe que assim, você está numa palestra sobre honestidade. Quem vai numa palestra sobre honestidade e sinceridade? Alguém que está em dúvida, alguém que trabalha com persuasão, vendedor, uma pessoa que dá cursos, é uma pessoa que quer lidar com esse sincretismo, né? Então você começa falando, você já mentiu hoje, você já induz o pensamento da pessoa, que é puro mentalismo, né, a um caminho onde ele vai entender que não. Então, se eu não gosto de mentir, eu não posso estar aqui. Não deveria estar ali. Quando a pessoa abre, nesse dia foi muito engraçado. Algumas pessoas levantaram e saíram do auditório. Aí a pessoa fica olhando, deu uma risadinha, olhou para o público. Isso sempre acontece, porque a mentira não é para qualquer um. Então é o que você falou, ele vai jogando ideia geral atrás de ideia geral, ideia atrás de ideia geral, e o povo vai comprando, né? A crença é tudo, né? Tem aquele seriado Lie to Me, Minta para mim, né, na tradução, que ele ensina os sinais que você tem que observar nas pessoas. Aquilo é mentalismo puro, aquilo é leitura fria pura, né? O jeito de parar, o jeito de botar a mão. Araceli mandou aqui, eu sou inclinado a concordar. Por conta disso, tudo que detesto livros e palestras de autoajuda. É mais ou menos isso, porque a gente que tem uma noção, você vê que a pessoa está falando o óbvio. Só que é um óbvio que a maioria precisa ouvir. E aí a gente vai ter essa divergência do mentalismo do entretenimento para o mentalismo da autoajuda, da terapia. Né? Porque o mentalista do entretenimento, ele quer brincar com o ideal da pessoa, ele quer brincar com a crença da pessoa. O terapeuta, ele quer que a pessoa encontre o caminho dela, nem que seja para ele, através dele dizer o óbvio. E uma vez, muito engraçado, um tempo atrás eu atendi um advogado, veio e fez uma sessão comigo, e no final da sessão
Ele olhou para mim e falou, nossa, mas eu paguei uma sessão para ouvir o que eu já sabia? Gente, se eu ganhasse R$ 1 para cada vez que eu escuto isso ao longo de vários atendimentos, eu já tinha comprado uma casa à vista. Não é que a terapia seja uma charlatã, mas a gente tem dentro da gente a ideia do que precisa ser feito. Só que a gente está tão imerso nos problemas do dia a dia, nas contas, nas cobranças, nas discussões familiares, no problema do trabalho, no relatório que você tem que entregar, nos atendimentos que você tem que fazer, nas aulas que você tem que dar, que o óbvio muitas vezes está ali dançando na sua frente, mas você não olha. É você tentando ver televisão com o filho pulando na frente. Olha o que eu estou fazendo, pai, olha para mim agora, pai, olha minha roupa, pai. Você sabe que ele está lá, mas você não está vendo. O óbvio é essa criança. Que você sabe que está lá, você sabe que você vai precisar ouvir e você vai ter que aprender a ouvir esse lado, que é muito sábio, o lado que vem te trazendo essa informação do que você está passando, do que você está sentindo, e você escolhe muitas vezes, pelo próprio cansaço, não prestar atenção. E aí você faz uma terapia, você faz uma consultoria, que eu acho que está batendo com o que a Araceli está falando, por conta disso, que detesta livros e palestras de autoajuda muito vago, mas é vago. Não é que ele é vago, ele começa vago, como a gente estava falando aqui. Você joga a ideia geral e você vai fechando o funil conforme aquela pessoa vai chegando mais perto. É a letra M, é a pessoa que tem um problema, é a pessoa que está perto de outras pessoas que não gostam dela, você vai filtrando. E imagina que cada vez que você acerta, a pessoa dá um passo à frente. No começo já da apresentação, você já está com a pessoa aqui na sua frente. Porque aquilo vai bater, é o que você falou do mapa astral. Por exemplo, não é que não exista um fator de crença ali, mas a forma como a gente apresenta, ela tem que ser geral. Tem que ser algo que sirva para todos. Na terapia, óbvio, você tem mais conhecimento da pessoa, você tem mais tempo com a pessoa, então você sabe o que você pode e o que você não pode dizer pelo fato da pessoa estar ou não estar preparada para ouvir aquilo. Na autoajuda, você não está se importando com isso. Você quer vender o seu curso, você quer vender o seu... Não estou desmerecendo, só para deixar bem claro. Porque o papel é outro. Não vou nem tocar nessa palavra que a Araceli falou aí, que senão a gente apanha. Isso. Olha só, então aí veja, mexer em besteira, mas deixa para outra live. A gente já começa, Felipe, a perceber que o mentalismo ele está inserido em tudo quando a gente percebe um título de um livro quando diz assim, os 7 hábitos das pessoas mais eficazes. Veja, aí já tem um processo de mentalismo por trás. Colocar o número 7. Porque a maior parte dos vídeos que está no YouTube é assim, 3 dicas para você obter sucesso, 3 dicas para você emagrecer, 5 dicas para você sair da procrastinação, 7 maneiras de não sei o quê. Então, quando a gente coloca números, isso tem um processo cognitivo que está por trás da pessoa. Então, na verdade, tudo acaba sendo uma estratégia para venda. Tudo acaba sendo uma estratégia para venda. A diferença de um charlatão para uma pessoa que sabe persuadir é que os dois têm as mesmas técnicas. Porém, um utiliza para enganar as pessoas e o outro utiliza para persuadir. Qual a diferença de uma persuasão e de uma manipulação? Quando eu te manipulo, Felipe, só eu ganho nessa história. O ganho só é meu. Quando eu vou fazer uma persuasão com você, eu te entrego um produto, eu te entrego um conteúdo que você vai ficar feliz e eu vou ficar feliz de ter te vendido também. Então, os dois saem ganhando com isso. Então, a diferença de uma pessoa que usa a persuasão, né, de um charlatão, é simplesmente o objetivo final que ele vai fazer. Né? Se ele vai te enganar de fato ou se ele vai trazer algo para a tua vida. Então, o mentalismo é isso, né? É a arte de influenciar pessoas. Para quem chegou agora na live, se em algum momento você tem que decidir escolher por algo, saiba que o mentalismo está aí. E uma pessoa que domina a técnica de mentalismo, ele pode te enganar muito facilmente. Não é à toa que eu faço várias práticas de mentalismo que engana as pessoas na cara dela assim, e ela acha que a escolha foi dela. Só que, na verdade, a escolha foi minha. Imagina isso, um vendedor com esse poder na mão. O vendedor pode fazer... Aquela velha história, né? O vendedor não pergunta se você quer comprar. Ele pergunta, você vai pagar à vista ou parcelado? Exatamente. E sempre reforçando os padrões de mentalismo, né? E tipo assim, quando ele percebeu que você fugiu dessa, ele faz, mas você vai levar hoje ou amanhã?
De toda hora você já comprou o produto dele, né? E quando não é isso, é misturando mentalismo e hipnose ao mesmo tempo, né? Tipo assim, beleza. Se você levasse esse produto, você colocaria em que local na sua casa? Se você parou para imaginar, saiba que você já está sobre hipnose. Exatamente. E por falar em hipnose e mentalismo, eu vou entregar um segredo aqui que é muito interessante. Esse aqui eu aprendi há muito tempo com um professor de psicologia. A prova de que todo mundo na vida é hipnólogo. O hipnólogo ele não faz a contagem regressiva, eu vou contar até 3. 1, 2, 3. O que a nossa mãe faz quando está muito brava com a gente? Eu vou contar até 3. E eu vou além. Vocês reparam que quando você vai falar muito sério com alguém, você não bota o dedinho na frente, você não aponta. É o mesmo gesto. É o 1, 2, 3 do hipnólogo, é o 1, 2, 3 da mãe, é o dedinho apontando. Chega um ponto que a mãe não precisa nem falar que ela vai contar. Ela levanta o dedo e você já para o que você está fazendo. Isso é uma forma de mentalismo, isso é uma forma de hipnose no dia a dia. E assim, como vocês estão vendo, não tem nada de sobrenatural. É comportamento puro. É psicologia pura. Outra técnica muito comum utilizada por pessoas que querem manipular é te pedir pequenos favores. E eu vou aumentando esses pequenos favores para os favores mais altos. Chega uma hora que sua mente já está condicionada a ser submissa àquela pessoa. Então, por exemplo, eu estou aqui junto com o Felipe, imagina que a gente está de frente um para o outro, numa mesa. O Felipe, pega essa caneta aqui, por favor, para mim. Claro, você não ia se incomodar em pegar essa caneta. Olha, tá vendo? Ele pegou a caneta, entregou. E eu já, passa aqui para mim, Felipe. Vai, bota a mão aqui. Aí. Coloca aqui. Pronto, peguei já aqui, ó, tá vendo? Mentalismo puro. Então, mágica ao vivo, vocês estão vendo. Aí, beleza, você passou a caneta e de repente eu digo, dá para você afastar um pouquinho a cadeira? Então eu vou te pedindo pequenas coisinhas e eu já trazendo com essas escolhas, eu já estou fazendo uma coisa da hipnose chamada IAS-7. Eu estou fazendo você dizer sim para mim. Então, o mentalista, ele utiliza muito da hipnose. É um dos pilares do mentalismo. Né? O mentalismo ele tem 7 pilares, basicamente 7 pilares. A hipnose é um desses, um desses pilares que nós utilizamos. Então, quando você vê um mentalista fazendo uma apresentação, ele utiliza hipnose, ele utiliza PNL, ele utiliza linguagem corporal, ele utiliza análise de leitura de expressões faciais, tudo para gerar um contexto para fazer a performance dele. Então, na verdade, é um combo, né, de habilidades sociais. E o legal de aprender o mentalismo, Felipe, é que você nunca mais é enganado pelas pessoas. Quando alguém chega para você com uma técnica de manipulação de escolhas, de forçar você a escolher algo, de querer fazer uma ilusão psicológica com você, você já está bloqueado, porque você já sabe como a técnica funciona. Você sabe onde aquilo vai terminar, né? Exatamente. E por falar em onde aquilo vai terminar, Bruno, por mim ficava aqui 8 horas fazendo live contigo, mas daqui a pouco o Instagram vai começar aquele reloginho maldito aqui com a gente. A gente estava falando de técnicas, estava falando de brincadeiras, eu queria que você mostrasse um dos seus truques aí para o povo. Sentir na pele como é o mentalismo. O que você acha? Agora tu me colocasse no desafio, né? A maior parte dos meus efeitos que eu faço é presencial, mas vamos topar fazer uma coisa. Juraci, salve, salve, na hipnomagnetista mandando aqui que os números também são símbolos arquetípicos. Arquétipos, se a gente for começar a falar, a gente não para mais. Vamos deixar para uma outra live. Juraci, Jonathan, Fábio Tavares. Vamos fazer o seguinte, vamos convidar alguém para a live para passar pela experiência aqui do mentalismo. Bem simples. Bora lá. Bora lá. Quem quer passar por uma experiência, levanta a mão. Manda um convite aqui pra gente que a gente põe agora na live. Senão eu vou sortear alguém aqui, hein? Vou contar até 3. 1, 2, 2,5. Bom, ninguém se apresentou. Vamos chamar alguém a esmo aqui. Manda o convite aí. Quem aceitar. Se ninguém aceitar, eu faço contigo mesmo, Felipe. Mandei aqui, vamos ver se essa pessoa vai aceitar, se ela ainda está aqui ou se ela já fugiu da raiva.
Ele está entre nós. Esse aí é o Sombra do Ratinho. É o Sombra. Sombra, você está aí? Cadê sua câmera? Cadê sua luz? Fala com a gente. Suma. Acho que esse daí não... Não deu muito certo. Deixa eu ver aqui. E haja luz. Cadê você? Eu vou chamar outra pessoa aqui. Vamos ver se essa pessoa está entre nós. Esse não deu muito certo. Deu algum probleminha ali com a câmera. Vamos ver se a próxima pessoa ainda está entre nós. O chato é que você manda o convite, não aparece pra gente se a pessoa recebeu, se a pessoa aceitou, não aparece um reloginho, né? Estou no trabalho. Tá respondendo aqui. Então, vamos tentar outra pessoa, senão eu vou ser a cobaia. Vamos lá. Pronto. Última tentativa, vamos lá, vamos ver se está certo. Aí, bom, eu estou vendo que parece ser um box de banheiro, não, é a porta da frente. Fala, Juraci. Olá, Felipe. Tudo bem? Bem-vindo aí ao nosso espaço cultural. Amém. Salve, salve. E aí, Juraci, Bruno, ele é todo seu, agora eu sou espectador. E aí, Bruno? Belezinha, cara? Tá bem? Beleza? Massa. Olha só, vou tentar aqui fazer uma experiência de mentalismo aqui contigo. Geralmente as apresentações que eu faço é presencial, mas vamos ver se dá para fazer um negócio bem divertido aqui contigo. Quem estiver observando pode tentar também, hein? Aí conta pra gente como é que foi. Show de bola. Agora eu preciso que você deixe a câmera num canto paradinho aqui, que eu preciso ver tuas mãos. No caso, você está segurando a câmera. Se tiver algum canto que você possa colocar. Deixa eu posicionar ela aqui. Isso, show. Agora eu quero que você procure o primeiro objeto pequeno que você encontra à sua volta. Qualquer coisa que você possa colocar na sua mão e fechar, e eu não possa ver. Qualquer coisa, uma moeda, qualquer uma tampa coisa. De caneta, uma moeda de ouro. A chave da porta. Pode ser Chave a da chave da porta. Chave da porta. Beleza. Olha só, como é o nome dele mesmo aqui, que não está aparecendo para mim, não. Juraci. Juraci. Juraci, a experiência é o seguinte. Você acredita que quando a boca cala, o corpo fala? Sim ou não? Você acha que dá para a gente poder fazer uma leitura de expressões baseado só no que a gente olha para a pessoa? Sim. Você acredita nisso? Acredito. É exatamente isso que eu vou fazer aqui com você. Eu vou pedir para você esconder essa chave que você está aí em uma das duas mãos. Certo? Você vai colocar as mãos para trás e você vai esconder. Só que a ideia aqui não é eu chutar em qual mão tá. Porque se eu chutar é 50%. Eu posso acertar como posso errar. Mas eu não quero chutar. Eu quero simplesmente dizer onde está, baseado no que eu vou olhar em você. Topa fazer essa experiência? Top. Porém, eu preciso identificar um padrão comportamental teu. Eu vou fazer duas perguntinhas para você. Duas apenas. E você vai assumir um papel de ser um cara que fala sempre a verdade ou um cara que sempre mente. Você escolhe. Eu não vou saber qual é esse papel. Se você vai ser o cara que fala a verdade ou que vai mentir. Você escolhe o que você quiser. Não precisa me dizer. Mas eu vou fazer duas perguntas. Ok. Se você decidir falar, se você, vamos supor que você escolheu falar sempre a verdade. Na primeira pergunta, fala a verdade. Na segunda pergunta, você fala a verdade também. Beleza? Se você escolher ser um mentiroso, você mente nas duas. Ficou claro? Ficou claro. Beleza? Só não pode misturar os papéis, que eu vou tentar identificar. A imagem está pequenininha aqui, mas dá para ver teu rosto direitinho aqui. Então a gente vai fazer essa dinâmica aqui para ver no online como é que fica. Tudo bem? Coloca as mãos para trás. Isso. Esconda essa chave aí em uma das duas mãos.
Eu não tenho como eu saber. Beleza? Colocou em uma das duas? Coloca Ok. aqui as duas mãos aqui para frente. Isso. Agora deixa eu ver teu rosto um pouquinho. Abaixa as mãos. Isso. Eu vou fazer a primeira pergunta para você, baseado no seu papel, de ser um mentiroso ou de falar a verdade. Ok. Essa chave que você colocou aí, tá na sua mão esquerda, sim ou não? Baseado no seu papel que você escolheu. Baseado no papel. Isso. Tá na sua mão esquerda, sim ou não? Fala para mim. Não. Tá não? Tá, beleza. Coloca as mãos para trás. Isso. Para dificultar o processo, eu vou deixar você trocar de mão, ou se você quiser, você deixa na mesma. Coloca para frente agora. A segunda pergunta, baseada no seu papel. Você trocou de mão, sim ou não? Sim. Trocou? Olha para mim. Então, pode abrir a mão esquerda aí, que essa chave está na sua mão esquerda. Sim. Não é exatamente isso? Mostra pro pessoal aí ver que a gente Mostra não tá aí, pessoal. enrolando. Então, assim, a gente consegue brincar com o mentalismo dessa forma. E já percebeu que quando a gente tenta assumir um papel mentiroso, a gente dá um bug na mente da gente, É, né? o momento de falar, ser sincero, né? Exatamente. Então, assim, E é geralmente uma quando a linha. pessoa assume o papel verdadeiro, ela não demora tanto quanto você demorou para poder pensar se estava numa mão ou em outra. Pois E é, então, é uma linha que eu sou apaixonado, essa linha de mentalista, é uma coisa que eu sou apaixonado desde os 15 anos de idade, que eu sou encantado com essa vida, esse mundo. Mais Então- alguém fez? Deixa nos comentários aí se acertou ou se errou. Como é que foi? vamos lá, vou fazer com mais alguém aqui. Tem mais alguém que quer fazer? Vamos lá, Juraci, vou te chutar aqui, vou botar outra pessoa no seu lugar por enquanto, tá? Valeu, Felipe. Obrigado Valeu, pela minha galera. participação. Valeu. Sinta-se abraçado pela turma aí. É nóis. Vamos ver se quem mais está por aqui. Vamos ver se essa pessoa está entre nós. Não, a pessoa recusou, deve estar ocupada agora. Então, Bruno, acho que sou eu. Vamos embora. Vou fazer com você, Felipe. Deixa eu pegar Então, aqui eu quero que uma pula pirata que já estava em posição. um piratinha aí. Tranquilo, Felipe. Você já sabe que você vai escolher um papel de sempre falar a verdade ou sempre mentir. Eu não vou saber qual papel você escolheu, mas no final do processo, muito provavelmente eu vou descobrir. Eu quero que você esconda aí esse objeto em uma das duas mãos. Agora coloca as mãos aqui para frente, eu possa ver. Isso, muito bem. Esse objeto que você escondeu, Felipe, está na sua mão esquerda, sim ou não? Não. Não. Tudo bem. Coloca as mãos para trás. Se quiser trocar de mão para dificultar o processo, ou senão você deixa na mesma, você que sabe. Coloca para frente agora. Você trocou de mão, sim ou não? Sim. Sim? Baseado nesse padrão comportamental seu, pode abrir a mão esquerda que eu sei que está aí na sua mão esquerda. E aí? Ainda vou aprender a fazer isso. Interessante. Legal, né? Então, assim, isso é só uma A das Lu coisas que a falou que gente recusou dá porque ela está de camisola. Era só botar no rosto que nem eu fiz aqui, mas tudo bem, fica para uma próxima. Ela ainda vai fazer uma live comigo, vocês vão ver. Mas interessante, bem legal assim. Pois é, né? E o pior é que a gente tenta travar aqui, né? Quando a gente sabe que tem alguém fazendo a análise das expressões da gente, assim, a gente tenta ficar sem
fazer reações. E ainda tem outra coisa que me atrapalha, que é o seguinte, o Instagram ele inverte a imagem, fica espelhada, né? Porque a esquerda vira direito, que a direita vira esquerda aí. Sim, ainda atrapalha, né? Ó, Mayra colocou aí, muito massa. Pois é isso, gente. Então, tem que fazer uma outra live só para fazer essas brincadeiras, hein? pessoalmente dá para fazer um negócio mais power. Sim. A gente vai trazer esse mundo físico aí para o mundo online. Aos pouquinhos, a tecnologia vai ajudando a gente aí. Bruno, como eu falei, eu queria ficar umas 8 horas aqui contigo em live, mas infelizmente o Instagram não permite, daqui a pouquinho ele vai derrubar a gente. O hipnomagnetista dizendo que acertou. Mas alguém tiver acertado ou errado, fala pra gente aí. O Juraci gostou da brincadeira. Juraci, obrigado pela participação, pela disponibilidade aí, pelo convite. Livre, espontânea pressão, livre, espontânea você vai lá, né? Então, pra gente encerrar aqui, Brunão, fala um pouquinho mais aí do seu curso, desse curso maravilhoso aí de magnetismo, de hipnose street. Fala um pouquinho aí das suas redes aí pra gente. Então, antes de mais nada, gente, quem Eu falei magnetismo, puder, desculpa, mentalismo, tá? você está sendo hipnotizado pelo Elvis aí, ele está fazendo hipnose à distância. Aparece hipnomagnetista que gruda na cabeça o magnetismo. Olha só, Ainda vou gente. fazer uma live com o Elvis. Vocês vão ver. Não, Elvis já está na pauta, já, dando spoiler aqui para vocês. Opa. Parece ele falando que já quer o curso. Quem curtir mentalismo, hipnose de entretenimento, tá? Você pode me seguir aí, que você vai ser muito bem-vindo aqui na minha página. Eu sempre estou postando conteúdo sobre hipnose, sobre mentalismo e de outras coisas que eu faço também, né? Eu sou professor universitário, eu posto conteúdo de primeiros socorros também, que é uma coisa bem importante para vocês. Mas quem quiser aprender, Ronaldo, você tem algum curso com esses? Sim, Ronaldo. Eu tenho... Ronaldo? Ronald, eu tenho um treinamento de mentalismo que tem mais de 18 efeitos para você utilizar na rua. Tipo assim, você pode utilizar juntamente com hipnose, só o mentalismo sem hipnose, e são apresentações guardadas às 7 chaves. Os maiores ilusionistas do mundo, a gringa, lá fora, que utiliza essas apresentações nos programas de TV, eu ensino essas apresentações nesse treinamento fechado. Pode ter certeza que você não vai achar livremente no YouTube, nem no Google, em canto nenhum. Esse conhecimento é tão privilegiado que geralmente só os mentalistas ensinam nos seus cursos fechados. Então, eu tenho várias apresentações. Por exemplo, tem uma que impacta muito, Felipe. Eu toco numa pessoa, quem sente é outra pessoa lá do outro lado, né? O pessoal fica tudo doido. Depois dá uma sacada no meu Instagram. Vou te convencer a me ensinar, porque esse aí eu acho o máximo. É o máximo, né? Tipo assim, eu toco numa pessoa, quem sente é outra pessoa do outro lado. Então, são apresentações impactantes. Eu tenho tanto um curso de hipnose, de street hipnose, para quem quer adentrar nesse universo da hipnose de rua, quanto eu tenho um treinamento de street mentalist, né? Que é o mentalista de rua. Tipo assim, cara, você não precisa de muita coisa, não. É só o teu conhecimento e os objetos que tem à tua volta. Você chega numa roda de amigos, numa palestra, numa sala de aula, num evento, e você vai impactar as pessoas, gerar conexão com essas pessoas e encantar com essas apresentações. Que com certeza as pessoas à tua volta, elas nunca viram esse tipo de apresentação perto de você. Né? Além de você perder a timidez, ganhar um novo hobby, você vai se destacar com uma habilidade que só você vai ter, né? É aquela lei da escassez, né, Felipe? Cara, se só tem uma pessoa que faz esse tipo de experiência, você vira destaque. Agora, quando todo mundo faz a mesma coisa, você só vira mais um, né? Ele já disse que já me acompanha no YouTube, show de bola. Então qualquer coisa... sabe que não vai faltar qualidade nesse curso aí. Vamos fazer o seguinte, se Felipe. A palhinha dá pra gente... Eu vou fazer uma coisa de doido aqui, certo? Fazer coisa de doido. Quem tiver nessa live aqui, e deixar um recado no direct dizendo que tem interesse no curso, eu vou deixar ele pela metade do curso. Só hoje. Opa, olha lá, pessoal.
A Araceli falou que ia hipnotizar o marido dela para comprar o curso para ela. Então, Araceli, fala para o seu marido que é agora ou nunca. E sim, e essa live também vai para o YouTube e provavelmente alguém vai estar vendo essa proposta da live. Se você assistiu pelo YouTube também, se você parou de paraquedas aqui nesse vídeo do YouTube, você está vendo, entre em contato comigo e diga assim, ó, eu vi lá na live que você fez com o Felipe, que eu também faço para você, se você estiver assistindo pelo YouTube. É isso Então, aí, ou seja, é segue isso. a gente que você vai sair ganhando, sempre.